Pessoal, boa noite. Boa noite a todos. Começando mais uma live aula. Eu vou ver esse lugar. Gostaria de agradecer a presença de todos aqui. Gostaria de te encorajar, né, a estar conosco mais uma noite e que a gente possa crescer juntos em Cristo. Mais um dia de aprendizado e é o nosso último encontro, né? Depois de 4 semanas às sextas-feiras. Então, como prometido, a gente iria começar e iria terminar em 4 semanas. Então, hoje vai ser bem especial, porque vocês que estiveram conosco em todas as aulas foram uma sequência de grandes aprendizados, porque nós, a partir da primeira aula, a gente soube de onde viemos e qual era o propósito, qual era o destino, aquilo que Deus tem para cada um de nós através de Jesus. Então, a gente pode entender e conhecer o plano de Deus e o plano de Jesus para nós, o plano da salvação. E na nossa última live também, colocando em prática todo o plano da salvação, né, com as histórias da Bíblia, com as histórias dos encontros de Jesus com as pessoas. E por fim, hoje, né, fechando com chave de ouro, nosso último encontro, nosso último tema. Então, você não sai daí, tá bom? Aguarde só mais um pouquinho, que já o Ricardo entra aqui. Hoje ele está aqui com a gente. Ele, o Anderson também tiveram um tempo precioso com Deus no Legendário e voltaram cheios de Jesus para as nossas casas, para os nossos lares. E eles vão poder passar para vocês também um pouquinho, né? De repente, no final da live, um pouquinho daquilo que eles experimentaram em Cristo para vocês. Tá bom? Deus abençoe. Lívia, Oi? você pode orar por nós, por favor? Ah, posso sim. Senhor, meu Deus eterno Pai, obrigada, meu Deus, por esse encontro, por esse último encontro que estaremos aqui, Senhor. Por esse momento que a gente vai estar passando aqui, experimentando mais um pouco, meu Deus, essa palavra tão abençoada que vamos estar recebendo. Meu Deus, que a cada momento que estarmos aqui, Senhor, que a gente possa estar aprendendo mais e mais com a Sua palavra, que nós possamos estar nos aproximando mais do Senhor. É isso que eu lhe peço, meu Deus, e te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Amor, você está sem som. Pronto, acho que agora sim, né? Agora está funcionando. Então, boa noite a todos, que Deus abençoe. Nós estamos, então, né, dando início ao nosso último encontro, então, desses 4 encontros, né, que foram propostos. E hoje nós vamos estar falando sobre fundamentos da fé, né? Vamos estar falando um pouco sobre, né, como que se dá esses fundamentos da fé, como que eles são aplicados na nossa vida. E quais são, né, os principais fundamentos? Se eu for, né, falar
sobre cada ponto, né, realmente que serve como base, porque quando a gente fala fundamento, vamos pensar como se fosse uma construção, né? O alicerce, né, de uma construção, que é o fundamento, é ele que sustenta toda a construção. Ou seja, toda a vida cristã, ela é baseada em pilares, ela é baseada em uma estrutura. E essa estrutura realmente equivale a muitas coisas. Muitos autores vão estar falando sobre vários tipos de, vários pontos específicos. Mas nós vamos aqui enfatizar alguns deles, né? Mas o principal dele, que nós vamos falar a respeito, é a palavra de Deus, né? O fundamento da nossa fé, ela não tem outro senão a palavra de Deus. Muitas pessoas, elas podem até mesmo usar como referências livros, usar como referências ensinos, algum tipo de estudo, mas a referência principal nossa é a palavra de Deus. É ela que nos sustenta, é ela que nos dá realmente o direcionamento, é ela que nos dá realmente toda a garantia para que nós possamos, então, sustentar nossa fé. É, primeiro de tudo, vamos entender então o que é a fé, né? E por que que a fé é tão importante na nossa vida. A fé, como está lá escrito em Hebreus capítulo 11, no versículo 1. Maria, você consegue projetar para nós? Hebreus capítulo 11, versículo 1, ela vai estar dizendo a definição bíblica da fé. O que que é a fé? Hebreus, lá no Novo Testamento, no capítulo 11, no versículo 1. Tá dando pra ver? Sim? Lê para gente, Maria, o capítulo, o versículo 1 de Hebreus 11. A fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá convicção de coisas que não vemos. Então, olha só, a fé ela tem uma definição muito bem específica, né, a respeito disso. Ela é uma convicção, ela é um fato, sabe? Um fato ele não é um sentimento, o fato ele não é realmente uma emoção. É a mesma coisa assim. Eu posso falar, né? Sei lá, a Maria que está aqui na tela, posso falar assim, ó, Maria, seu nome é Joana, né? Vamos falar para, se eu falo para ela, seu nome é Joana, ela vai falar assim, não, meu nome não é Joana. Mas não, seu nome é Joana. Não, meu nome não é Joana. Quando eu estou falando isso, essa afirmação para ela que o nome dela é Joana, mas ela sabe que o nome dela não é Joana, porque o nome dela é Maria, então essa convicção que ela fala, que ela me garante, né? Que ela me afirma, ela é uma convicção que não tem sentimento. A Maria, para falar isso, ela não precisa ter um sentimento, ela não precisa ter uma emoção para poder declarar isso. Ela somente o quê? Crê num fato. Qual é o fato? O fato de que o nome dela é Maria. E baseado no quê? Baseado num registro. Ela tem um registro que declara que o nome dela é Maria. Ou seja, tem uma escritura dizendo isso. Da mesma forma é a fé. A fé, ela não precisa ter um sentimento para que eles venham nos respaldar. Ela precisa tão somente uma garantia. Do quê? Uma garantia que é baseada na própria palavra de Deus. Na própria palavra de Deus é a nossa garantia de que realmente aquela fé ela é sustentada. Então nós não precisamos ter nenhum outro tipo de garantia senão a nossa fé. E essa fé ela vem por intermédio de uma base. E qual que é essa base que vem a nossa fé? A nossa fé ela vem baseado no que está escrito lá em Romanos, no capítulo 10, no versículo 17. Lá no Novo Testamento, na epístola de Romanos, no capítulo 10, no versículo 17. Ela vai dizer como que se dá, então, essa fé que nós vemos em Hebreus 10, Portanto, 17. Uhum. portanto, a fé vem por ouvir, isto é, por ouvir as boas novas a respeito de Cristo. Tá entendendo? Essas boas novas, elas representam o evangelho. Então, a fé, ela surge a partir do momento da mensagem de Cristo. Ou seja, quando nós ouvimos essa mensagem, ela produz uma fé em nós. E essa fé é uma fé diferente da fé normal.
E qual que é a fé normal? A fé normal é o que nós chamamos comumente de fé natural. Essa fé natural é uma fé baseada nos cinco sentidos nossos, ou seja, ela é baseada no que nós vemos, ela é baseada no que nós ouvimos, ela é baseada no que nós sentimos, ela é baseada no nosso paladar, no nosso tato, ou seja, as convicções dos cinco sentidos nossos nos dá a garantia da fé natural. Já a fé sobrenatural, ela é baseada tão somente na mensagem da palavra de Deus. Ela não precisa de mais nada para se sustentar. Ela só precisa o quê? Da palavra de Deus para que ela venha se firmar na nossa vida. E é ela que nos dá, então, toda a estrutura, toda a garantia que nós precisamos para poder ter, então, essa firmeza na nossa vida. Para que a gente venhamos ter essa firmeza no nosso coração, sabe? Então, para que essa fé ela venha a ser operante na nossa vida, a gente precisa ter realmente algumas firmezas no nosso coração, sabe? A gente precisa ter essa sustentabilidade na nossa vida. E lá no Evangelho de Mateus, deixa eu abrir aqui o texto aqui agora. Estou procurando aqui. Mateus 7. Maria, por favor, abre para gente. Vou abrir aqui, Mateus 7. No versículo 24 em diante. 7:24 em diante. Mateus 7, 20, no Mateus capítulo 7, versículo 24 em diante. Eu acho que ela caiu. A internet caiu. Caiu? É, deixa eu abrir aqui então. Voltou, Maria? Voltou. Voltou. Mateus 7, 24 em diante. Quem ouve minhas palavras é tão sábio como a pessoa que constrói sua casa sobre uma rocha firme. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre a rocha firme. Mas quem ouve meu ensino e não o pratica é tão tolo como a pessoa que constrói sua casa sobre a areia. Quando vierem as chuvas e inundações e os ventos castigarem a casa, ela cairá com grande estrondo. Isso. Tá vendo que a fé, então, ela é baseada, então, na palavra de Deus. A palavra de Deus é que sustenta toda a nossa fé. Ou seja, para que nós sejamos fortalecidos, para que nós tenhamos realmente a nossa fé bem fundamentada, a gente precisa estar alicerçada nela, né, na palavra de Deus. Isso vai fazer a nossa fé ser forte, ser fortalecida realmente. E agora, uma vez que essa fé ela entra em operação, ela desenvolve em nós, então, uma comunhão com Deus. E essa fé é que traz realmente essa comunhão com Deus. A Bíblia fala, né, que sem fé é impossível agradar a Deus.
Então, é importante, então, essa fé para que nós venhamos, então, desenvolver, então, uma vida com Deus. E uma vez essa fé sendo desenvolvida, nós vamos, então, aprender certos atributos que fortalecem essa nossa base de fé. Então, na vida cristã, os fundamentos da fé, então, eles são baseados em diversos ensinamentos que eles podem enfatizar, sabe, a relação entre o ser humano e Deus. A salvação, a obediência aos mandamentos e a prática do amor, elas são alguns dos exemplos. Então, vamos explorar alguns desses fundamentos da fé, baseado, então, em toda essa base que eu falei para você, que a gente precisa, então, ter uma fé, essa fé ela é sustentada pela palavra de Deus, e uma vez que ela é sustentada pela palavra de Deus, ela começa a criar em nós certos tipos de focos que nós devemos começar a ter na nossa vida. Então, os fundamentos de uma vida cristã, os fundamentos da nossa fé cristã, elas são baseadas em alguns pontos. Eu gostaria de falar alguns deles. O primeiro deles que eu quero falar é a crença em Deus e em Jesus Cristo. E a fé cristã, então, ela começa com a crença em Deus e no seu Filho, Jesus Cristo, como Salvador e nosso Senhor. Como nós falamos nas lives anteriores, né, a respeito que Jesus ele veio, então, né, para poder restabelecer a nossa conexão com Deus, a nossa comunhão com Deus. Ele veio, então, para nos religarmos a Deus, para que o homem voltasse a expressar Deus aqui nessa terra. Então, o cristão que acredita em Jesus é a revelação de Deus na terra, então, por meio dele, a salvação se torna possível. O texto que nós vamos ler agora, então, é João 14,6, que enfatiza essa mensagem. Então, entendemos que Jesus é o caminho que nos leva a Deus, é o caminho que nos vai estar ligado a Deus, ou seja, a vida de Jesus aqui na Terra é o que vai nos conectar a Deus, como nós falamos. Mas só para dar um resumo, vamos entender isso através desse texto. 14,6, João. Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão a mim. Então vemos que então Jesus, então ele é esse caminho. Ele é o caminho que pode nos conduzir a Deus. Então essa fé, então, é esse fundamento realmente da nossa fé que crê realmente em Deus e através de Jesus Cristo nós temos essa conexão com Ele, é uma das bases principais para a nossa existência como cristãos. E o segundo ponto que eu quero falar para vocês, que essa salvação, então, que Jesus ele veio promover, então, para nos ligarmos novamente a Deus, ela vem por intermédio da graça e não por obras. É uma base realmente que nós temos que ter muita certeza na nossa vida. Por quê? Porque se alguma religião, se algum lugar realmente dizer que para que eu venha a ser salvo, eu preciso ter algumas exigências, né, para poder, como se tivesse pagando, né, um pedágio para poder ter a minha salvação. Essa pessoa ela está realmente criando uma doutrina herege, um engano realmente, porque a salvação que vem por intermédio de Jesus Cristo ela vem por meio da graça e não por obras. Ou seja, a salvação é um presente de Deus, não algo que pode ser conquistado por boas obras ou por um esforço humano, mas pela graça em Deus que manifesta através de Cristo. Para contextualizar essa afirmação que eu estou dizendo, Maria, lê para nós lá então Efésios 2, 8 e 9. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha a se orgulhar. E é isso. Por isso que eu amo a palavra de Deus. Então aí fica bem claro, não seja, mais claro do que isso não existe, sabe? O jeito que Deus ele apresenta então que a nossa salvação, né, que é um dos pilares, né, da nossa fé, que a gente temos que realmente ter como base cristã, ela não vem então essa salvação por meio de obras, mas ela é um dom de Deus. Eu vou ler aqui que já está aqui no meu tablet. É, Romanos 3,24, ele vai estar dizendo assim, ó, sendo justificado gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Ou seja,
a nossa justificação, como nós falamos na segunda live, né? Ela vem, então, por intermédio de uma forma gratuita, através da graça. Não vem por meio de obra, não vem por meio de nada, mas vem por meio dessa graça que está em Cristo Jesus. Amém? Então, nós vimos aqui dois pilares realmente importantes da nossa fé cristã, que a salvação, né, ela não vem ela vem pela graça e não pelas obras, que a nossa fé, então, ela tem que ser baseada em Deus, através de Jesus Cristo, que ele é o condutor para esse caminho. E agora, a próxima base que eu quero falar para vocês é a necessidade do arrependimento. A necessidade do arrependimento. E o que é arrependimento? O arrependimento é um passo crucial na fé cristã. Ele envolve reconhecer que nós somos pecadores e que estamos afastados de Deus. E através desse arrependimento, nós buscamos a viver, então, de acordo com os ensinamentos de Cristo. Esse arrependimento, então, ele vem através de uma confissão. Confissão do quê? Olha, Deus, eu sei que eu sou falho, eu sei que eu sou pecador, e através realmente da minha confissão, o Espírito Santo, ele opera em mim, então, essa palavra que se chama arrependimento. E assim, esse arrependimento vamos dizer assim, né, para a gente ficar bem claro, é como se fosse a carta branca que eu estou dando para Deus para que ele tenha liberdade de agir na minha vida. Sem arrependimento, o Espírito Santo ele não tem essa liberdade de poder agir realmente para mudar o meu coração, mudar o meu interior. Então, com o arrependimento, o Espírito Santo ele começa a trabalhar em mim para mudar realmente o meu caráter, para moldar o meu coração, para que nós sejamos, então, conforme a imagem de Cristo, conforme aquilo que nós falamos na primeira live, né? Que o homem perdeu, então, a capacidade de refletir a Deus. Então, para que essa capacidade venha realmente surgir novamente, né? O homem precisa passar por uma limpeza. E essa limpeza realmente só pode ser feita por intermédio da obra do Espírito Santo em nós. E essa obra do Espírito Santo, ela só acontece com a abertura do arrependimento na nossa vida. E para entendermos isso, lê para nós, Maria, Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19. Atos dos Apóstolos 3, 19. Agora arrependam-se e voltem-se para Deus, para que seus pecados sejam apagados. E é isso, tá entendendo? Eu estou sendo bem resumido, né? Porque tem vários pontos aqui para a gente não estourar nosso tempo, mas eu estou colocando pelo menos uns textos mais firmes, né, a respeito disso, mas a gente pode se aprofundar muito mais se for falar só sobre arrependimento, só sobre realmente salvação pela graça, enfim. Eu estou sendo bem resumido aqui, respeitando o nosso tempo. Mas então, vemos aí então nesse texto, né, que a ordem, né, é para que arrependei-vos e nos converter. Ou seja, o próximo passo depois do arrependimento é conversão. A conversão é o quê? É eu reconhecer que eu estava indo para uma direção e agora eu estou indo para uma outra direção. Mas isso não é uma obra minha propriamente, sabe? É uma obra do Espírito Santo que ele mesmo vai me convencer disso. Ele vai me mostrar, ele vai falar assim para mim assim, ó, poxa, ele vai colocar na minha consciência realmente um pesar. Olha, realmente esse caminho que eu estava seguindo, né, não estava me levando a nada, sabe? Ou seja, estava me levando à destruição, estava me levando à corrupção, estava me levando realmente a viver uma vida totalmente afastada de Deus. Então, a partir do momento então que o Espírito Santo ele cria, né, ele gera esse arrependimento no nosso coração através da nossa confissão, então o Espírito Santo, então, ele coloca então esse pesar na nossa mente, né? Essa consciência na nossa mente que nos faz mudar de direção no caminho que nós estávamos seguindo. Então é assim que funciona realmente esse processo. Então, só para ficar claro, para não ficar confuso, primeiro eu tenho que confessar. Eu confesso, digamos assim, ó, olha, eu confesso que eu sou um pecador, eu confesso que eu faço isso de errado, eu confesso que eu sou isso. No primeiro momento, a confissão não gera nenhum sentimento em mim. Não precisa gerar nenhum sentimento em mim, eu só preciso o quê? Falar que eu sei que aquilo de lá é errado. Uma vez que eu falo isso, que eu exponho isso através das minhas palavras, o Espírito Santo, ou seja, através dessa minha oração, ele vem e gera o arrependimento. O arrependimento é o quê? É uma tristeza profunda, é uma dor realmente que me faz
senti que aquilo que eu praticava realmente não estava correto, não estava sendo bom. E aquele arrependimento, então, uma vez ele sendo gerado, ele vai me fazer sempre me afastar daquele erro novamente, sabe? Então, quando não há um arrependimento, eu sempre vou me deixar me seduzir por aquele pecado, sabe? Mas uma vez que o arrependimento acontece, eu começo então a ter distanciamento dessas coisas. E assim vai acontecendo. Próximo pilar, a fé que produz obras. Ou seja, a salvação ela não vem por intermédio de obras, né? Ela vem por intermédio de uma graça. Mas uma vez que essa salvação, né, ela ocorre na minha vida por intermédio da graça, as coisas não ficam paradas, não ficam estáticas. Ela vai produzir obras na minha vida. Como está lá em Efésios, no próximo versículo, né, que a Maria leu o versículo 8 e 9, né? E agora no versículo 10 ela vai estar dizendo a respeito disso. Efésios 2:10. Pois somos obra de Deus, criados em Cristo Jesus, a realizar as boas obras que ele de antemão planejou para nós. Tá vendo? É, Deus ele planejou boas obras para a nossa vida. Ou seja, por que que ele planejou boas obras para a nossa vida? É a mesma coisa assim, ó, quem é pai, quem é mãe aqui vai entender isso, sabe? Imagine, você deseja que o seu filho, né, ele seja uma pessoa correta, ele seja uma pessoa honesta, ele seja uma pessoa educada, ele seja uma pessoa que tenha um bom comportamento, sabe, em sociedade, na escola, sabe, com outras pessoas, que ele respeite, sabe, as outras pessoas. Então, essas boas obras, né, ela é o desejo do nosso coração como pais. Da mesma forma é Deus. Deus ele quer que nós tenhamos então essas boas obras. Mas para que nós venhamos ter essas boas obras, nós precisamos, primeiro de tudo, estar ligado a Deus e em segundo ponto, estarmos realmente com a nossa comunhão com o nosso próximo acontecendo. E é o próximo ponto até desses nossos pilares, né, desses nossos fundamentos da nossa fé, que é o amor a Deus e o amor ao próximo, que faz toda a diferença. Porque para que nós andássemos, né, nas boas obras, para que nós andemos nas boas obras, a gente precisa ter, então, essa conexão com Deus e com o nosso próximo. Porque se a gente não tiver essa conexão com Deus e com o próximo, a gente não vamos, então, ter essa comunhão. E o próprio Senhor Jesus, ele disse, sabe, o resumo de toda a lei, de todas as escrituras, ela está em dois mandamentos: amar o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Ou seja, se nós caminharmos nessa linha, nós vamos então estar cumprindo toda a lei. Nós vamos estar então respeitando o nosso próximo, não vamos fazer o mal para ninguém, nós vamos então estar vivendo realmente uma vida bem equilibrada na comunhão com Deus. E para enfatizar isso, né? Eu coloquei um texto aqui que fala assim, ó, o amor é um dos pilares fundamentais da fé cristã. Jesus ensina que o amor a Deus e ao próximo são os maiores mandamentos, que se resumem em toda a lei dos profetas. Para enfatizar isso, Mateus, Maria, 22, 37 até o 40. Mateus 22, 37 ao 40. Quando Jesus ele ensina realmente sobre essa questão do amor a Deus e o amor ao próximo sendo como pilares realmente para uma vida cristã que devemos observar e viver neles. Jesus respondeu: Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. Este é o primeiro e o maior mandamento. O segundo é igualmente importante: ame o seu próximo como a si mesmo. Toda a lei e todas as exigências dos profetas se baseiam nesses dois mandamentos. E é isso. Tá entendendo? Então, tudo aquilo que a gente possa querer imaginar, né? Fala assim, poxa, mas o que que eu tenho que fazer então para agradar a Deus? É só tendo essa consciência.
de amar a Deus, né, acima de todas as coisas, e amar o próximo como a mim mesmo. Ou seja, eu não vou querer fazer o mal para mim, eu não vou querer prejudicar a mim mesmo, né, de alguma forma. Assim como também eu tenho que ter esse mesmo coração para com o meu próximo. Eu vou ler aqui, que já está na minha tela, o próximo texto, que está para enfatizar isso de amor a Deus e amor ao próximo, que está lá em João 13, 34, 35. Você pode estar anotando aí. João 13, 34, 35. Eu vou ler aqui para vocês, que está escrito assim, ó. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos ameis a vós, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Ou seja, a evidência que nós somos discípulos de Jesus, que nós estamos seguindo a Ele, é o amor ao próximo. Se nós não amarmos o nosso próximo, então quer dizer que nós estamos então sendo falsos na nossa comunhão com Jesus, sabe? Naquilo que nós falamos, que nós estamos seguindo realmente a Ele. Então, esse é mais um dos pilares realmente da nossa fé, que é o amor a Deus e ao próximo. E o sexto pilar que eu quero falar para vocês é a confiança. Eu já tinha até falado a respeito dela, né? No primeiro, na introdução dessa live, mas eu quero falar novamente, que é a confiança na palavra de Deus. A Bíblia é considerada pelos cristãos a palavra de Deus e é a base para viver segundo a vontade divina. A fé cristã é constituída sobre a confiança e o estudo das Escrituras. Segundo Timóteo, Maria, lava para nós, segundo Timóteo, lá no Novo Testamento, capítulo 3, 16 e 17. Segundo Timóteo. Qual capítulo? Segundo Timóteo 3, 16 e 17. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para nós. Não. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossas vidas. Elas no- Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar o seu povo para toda boa obra. Amém? Então é isso. Olha só para você ver como é importante a palavra de Deus. A palavra de Deus, então, ela tem esse poder. Por quê? Porque ela é divinamente, né, inspirada por Deus. Toda a escritura ela é inspirada por Deus. Ou seja, foram homens que escreveram, aproximadamente 40 autores no total, e dentre esses homens, né, tem profetas, tem reis, tem boiadeiros, tem pescadores, tem pessoas simples, sabe, que escreveram as escrituras. E qual que é a maravilhosa, né, é, qual que é a maravilhosa coisa que existe por detrás de tudo isso, sabe? É que são homens distintos em épocas diferentes, foram aproximadamente 400 anos para escrever todas as escrituras, sabe, sagradas, e mesmo assim há uma coerência em todos os textos. Por quê? Porque o autor, né, ou seja, a inspiração veio do próprio Deus. Deus deu a inspiração através do Espírito dele, né, para esses homens, para poder escrever todos esses textos. E hoje ele serve como base realmente para nos direcionarmos, para revelar a Jesus Cristo e para alimentar a nossa fé. Outra então base então nosso pilar da nossa fé cristã que eu quero falar para vocês é a esperança na vida eterna. Porque uma vez que eu sou salvo, eu tenho que ter essa esperança na vida eterna, essa convicção da vida eterna. Porque a fé cristã é também marcada pela esperança nessa vida eterna com Deus. A ressurreição de Jesus Cristo garante que a vida eterna é possível para todos aqueles que nele creem. Então, uma vez que eu creio que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, também eu creio também, eu tenho que crer que eu tenho, por intermédio dele, a vida eterna também. Entendeu? Então, essa vida eterna é realmente presente e eu tenho que ter essa garantia que após essa vida que eu vivo aqui nessa terra, existe realmente uma outra vida. E essa vida realmente é o que é a verdadeira, né?
porque essa vida nossa aqui, ela é temporal. Essa vida nossa aqui, ela se resume no máximo, vamos dizer assim, né, vivendo bem 100 anos. Mas a vida eterna, já o próprio nome já diz, né, ela vai durar para sempre. Então, essa vida eterna, então, ela é muito importante, a gente temos a ciência dela, né? Para quê? Para que a gente venhamos ter, então, uma vida com Deus, para garantir realmente uma vida plena, realmente, após essa vida que nós estamos vivendo aqui nessa terra. E é muito importante nós trazermos realmente essa consciência no nosso coração, sabendo que nós somos um ser espiritual. O nosso espírito é eterno. Nós temos dois corpos habitando nessa matéria, um corpo terreno e um corpo espiritual. E esse corpo espiritual, esse corpo terreno, ele vai ser corrompido um dia, né? Pela terra, vai morrer, vai ficar doente, vai, sabe, definhar, mas o corpo espiritual, ele vai durar para sempre. Então, nós temos que ter realmente essa consciência na nossa vida. E aonde que enfatiza isso? Está lá em João 11, 25 e 26. 11, 25 e 26. Nesse episódio aqui, que logo depois, né, que Jesus chegou a Betânia, né, para falar com Marta e Maria, logo depois que o seu irmão Lázaro morreu, então Jesus ele trouxe essa mensagem para aquelas irmãs, lá em João 11, 25 e 26. Então Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim viverá, mesmo depois de morrer. Quem vive e crê em mim jamais morrerá. Você crê nisso, Marta? E é isso. Tá entendendo? Então, ou seja, Jesus ele está falando o quê? Que ele é a ressurreição e a vida. Quem crê nele, mesmo que morra, vai viver. Ou seja, a nossa vida, né? A nossa vida, uma vez que nós temos uma vida cristã, né? A gente não morre, né? Após essa vida que é passageira nossa, sabe? A gente vai continuar vivendo. Agora, uma pessoa que não está conectada a Cristo, ela vai ter realmente essa morte física e ela vai ter depois, né? A Bíblia fala, em um outro momento a gente pode estar falando sobre isso, né? Ela vai ter a segunda morte. E o que que é essa segunda morte, né? A segunda morte é aquela morte que a pessoa vai estar distante de Deus eternamente. Então, imagine, a pessoa que não aceitou Jesus Cristo, que não tem uma vida com Jesus, né? Que não tem uma vida é, envolvida, né, com Cristo, então essa pessoa ela vai ter uma vida eterna distante de Deus. E a Bíblia fala que tudo aquilo que é distante de Deus há sofrimento, há dores, sabe? Então, não é essa vida que Deus ele quer para nós, ele quer uma vida em comunhão com Ele. E eu vou ler aqui o texto que já está aqui na minha tela, só para enfatizar mais sobre essa questão da vida eterna. 1 João 5, 11 e 12 vai estar falando assim, ó, e o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida. Ou seja, já está bem enfatizado aqui que a nossa vida realmente eterna, ela é baseada no Filho, ou seja, em Jesus Cristo. Ou seja, não está na igreja, não está em nenhuma instituição, não está num pastor, não está num padre, não está em nenhuma outra situação. Está somente em Jesus Cristo. E outro ponto aqui do pilar da nossa fé, já estou terminando aqui, é a vida no Espírito Santo. O Espírito Santo é dado aos cristãos como consolador, que nos orienta, que nos fortalece, que nos capacita para viver a vida cristã de maneira fiel e obediente aqui na terra. Ou seja, nós não temos capacidade para poder obedecer a Deus. Nós, uma pessoa por si só, ela não consegue obedecer a Deus. Por mais que ela se esforce e falar assim, não, eu vou fazer as coisas certas, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo outro, ela não consegue. Então, sabendo disso, Deus ele colocou realmente o Espírito Santo aqui na Terra para nos auxiliar. Ele é o nosso consolador, ele é o nosso ajudador, ele é o paráclito que está aqui realmente na Terra para nos auxiliar nas nossas fraquezas, até nas nossas orações. A Bíblia fala que ele nos auxilia, porque nós não sabemos orar como convém. Então, o Espírito Santo ele é o nosso intérprete realmente daquilo que nós carregamos dentro do nosso coração. Então, o Espírito Santo é primordial para que a gente venhamos viver uma vida com Deus aqui na Terra. João 14, 16, 17, Maria, você coloca para gente?
João 14, 16, 17. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro encorajador, que nunca os deixará. É o Espírito da Verdade. O mundo não o pode receber, pois não o vem e não o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele habita com vocês agora e depois estará em vocês. E é isso. Então, o Espírito Santo ele vai vir então para poder nos capacitar. Ele vai nos fortalecer, ele vai nos guiar, ele vai realmente habitar em nós. E uma vez que o Espírito Santo habita em nós, ele vai produzir frutos. E esses frutos é o que vai testificar Jesus aqui nessa terra. E quais são esses frutos? Esses frutos está descrito lá em Gálatas 5, 22, 23. Eu vou ler aqui, que já está aqui na minha tela, que diz assim, ó. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Ou seja, todos esses atributos, esses frutos, né, eles vêm por intermédio do Espírito Santo. Então, nesse resumo aqui, esses são os principais fundamentos, sabe, da fé cristã que eu considero. Claro que a gente pode, em cima desses fundamentos que eu acabei de falar para vocês, né, a gente pode falar muito mais coisas, sabe, cavar realmente e trazer muito mais assuntos. Mas eu estou colocando um resumo, sabe, a respeito deles, que são os principais, que norteiam realmente toda a nossa vida, toda a nossa fé cristã, sabe, a nossa fé cristã ela tem que estar baseada realmente nesses pontos para que ela venha ter uma vida, para que ela seja, né, uma vida saudável, cristã. E isso que vai fazer toda a diferença. É, em todas essas bases, né, que eu falei, elas têm a centralidade em Jesus Cristo. Amém? Nosso Senhor, nosso Salvador. Então é isso. É sobre isso que eu queria falar, né? A respeito sobre os fundamentos da nossa fé cristã. E eu gostaria de agradecer, sabe, a todos vocês que participaram com a gente nessas lives, né? Durante esses dias, né? Que nós tivemos aqui. Nós temos um recado para vocês a respeito desses estudos que nós vamos estar realmente desenvolvendo uma nova etapa desses nossos estudos. Vamos estar fazendo até mesmo um novo formato, né, desses estudos que nós vamos estar querendo trazendo para vocês, sabe? Porque o nosso intuito é trazer, sabe, algumas informações para vocês, sabe, algumas informações bíblicas, ajudar, auxiliar nessas coisas. Porque, como eu vi, né, eu tenho uma frase que eu nem lembro quem me falou, mas eu guardei no meu coração, né? Que diz assim, sabe? Ninguém sabe muito, né, que não possa aprender, e ninguém sabe de menos que não possa ensinar. Então, aquilo que nós temos recebido de Deus, nós queremos passar para frente, sabe, para ajudar realmente na caminhada, porque eu sei que é muito importante. Eu sou prova disso, né? Eu estou, né, há anos já na caminhada com Deus, e eu realmente passei por muitas dificuldades realmente por não entender certas coisas, por não ter realmente um auxílio, por não ter uma clareza sobre alguns temas que hoje, né, graças a Deus, nós temos e queremos, né, reduzir o caminho para que as pessoas venham ter realmente uma vida muito proveitosa na presença de Deus. É, quem que vai dar o recado de vocês aí para a respeito do que vai estar acontecendo nas próximas semanas e a respeito também do grupo e de todas as coisas a mais? Amigo. Vai ser eu. E só para reforçar mesmo, a gente vai estar terminando esses encontros aqui na sexta, mas a gente vai estar colocando um vídeo toda segunda-feira às 7 da manhã. E a mesma coisa que a gente vai estar aqui, sabe, tá fazendo, só que a gente vai estar colocando lá no YouTube, vai estar junto com as outras aulas que a gente já fez, as outras 4 aulas, para você poder estar assistindo em qualquer momento do seu tempo, sabe? E só reforçando mesmo que a gente vai estar fazendo um projeto de oração, que você pode estar colocando a sua oração no formulário.
E a gente vai estar fazendo a entrega dessas orações toda segunda para terça à meia-noite. E é isso. Tem mais? Quer falar alguma coisa? Maria, tem mais uma consideração para falar? Algum ponto? Gente, o link, né, do canal do YouTube continua o mesmo. Eu gostaria que vocês, né, quem puder, sabe, divulga nas suas redes sociais, divulga para os seus amigos, sabe, esse link, para que nós venhamos ter um número de inscritos, sabe? Por quê? Porque conforme nós aumentarmos o nosso número de inscritos nesse canal do YouTube, o próprio YouTube, né, a própria plataforma do YouTube, ela vai começar nessas nossas transmissões, né? Ela vai começar a entregar ela para outras pessoas, ou seja, ela vai começar a divulgar isso, mas ela precisa ter um número de inscritos, né? Então a gente estamos procurando, né, divulgar isso, né? Porque eu sei que vai ser de grande valia. Eu sei que essas lives aí vai cada dia mais se aperfeiçoar, mais e mais, 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 e os temas que nós vamos estar trazendo realmente vão ser temas muito pontuais, muito relevantes, né, para aquilo que nós estamos vivendo hoje, sabe? Tirando dúvidas, não vamos entrar realmente em assuntos monótonos, né? Assuntos que não trazem realmente relevâncias para os dias atuais, mas pelo contrário, vamos querer realmente trazer informações que vão auxiliar você na sua fé e até mesmo para compreender certas coisas, sabe? Então a gente vai estar falando sobre Santa Ceia, sobre coisas relacionadas à vida com Deus, vida após a morte, às vezes vida eterna, sabe? Sobre essas coisas que eu acabei de falar, vida eterna. E aí, o que é vida eterna? E depois, quando a gente morrer, o que vai acontecer? A gente vai ficar lá, sei lá, no imaginário de muitas pessoas. Vão ficar todo mundo vestidinho de branco, com uma asinha de anjo, e ficar balançando as mãozinhas assim? Vai ser o quê? O que vai acontecer na vida eterna? Tá entendendo? Então vamos estar falando sobre isso. Eu ouvi falar sobre milênio. O que é milênio? Sobre como que vai realizar isso? O que vai ser sobre o Armagedon, sobre o final dos tempos, o Apocalipse, falso profeta, sobre a besta, enfim, sobre a grande tribulação, essas coisas que às vezes muitos lugares não falam, né, não enfatizam, nós vamos querer estar trazendo sobre isso. Então, vai ser esses assuntos muito bacanas, né? E muitas das vezes a gente vai estar trazendo num formato até, pode ser, né, de podcast, ou de entrevista, ou de conversa, ou de um bate-papo, sabe? Podemos pegar alguém de um dos grupos aqui mesmo, sabe, para poder estar conversando, quem quiser, né, conversar sobre isso, quem quiser trazer alguma dúvida também, referente ao tema, né, da noite, né, que nós vamos estar falando, vai ser muito bom, realmente. Então, vocês têm as nossas redes sociais, eu gostaria que vocês que quiserem, sabe, saber mais sobre algum assunto específico, envie para nós assuntos. Olha, eu queria que fosse falado sobre esse assunto aqui, sobre batismo nas águas. O batismo que eu fiz quando eu era criança, funciona? Ele é válido? Por que eu tenho que me batizar de novo? Eu que fiz primeira comunhão, eu que sei o quê, sabe? Como essas coisas assim que às vezes você fica na dúvida. A gente quer esclarecer, sabe? É um bate-papo, sabe? Um bate-papo sadio que nós vamos estar falando aqui à luz da Bíblia a respeito de todas essas coisas. Então, se você tem alguma questão também no seu coração, que às vezes você fica, sei lá, meio receoso de falar com o padre, de falar com o pastor, de falar com o seu líder religioso, eu quero que você tenha liberdade para falar com a gente, que nós, à luz da Bíblia, vamos estar trazendo realmente todas as informações que eu sei que vai ser de grande valia para vocês. E isso também vai nos ajudar a moldar realmente a estrutura das nossas lives, né, dos nossos estudos, porque o que nós queremos realmente é cooperar de alguma forma com todas as pessoas. Tá bom? Alguma coisa a mais? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém tem alguma dúvida? Se alguém quiser falar também, aproveita que é a última live nossa, né? Então você pode entrar aí, falar alguma coisa, perguntar alguma questão. Nós estamos Gostaria aí. de falar somente que lembrar, né, que todas as outras aulas vão estar lá no Evangelho do Reino, já estão disponíveis. Essa daqui vai estar disponível também a partir de segunda-feira, 7 da manhã. Então você pode nos acompanhar, né? A gente não quer fazer nada sozinho. Você fez parte disso até aqui e continua fazendo parte, só que num formato diferente, né? Embora seja um formato diferente, mas é para dar continuidade
a tudo aquilo que a gente precisa aprender e tem dúvidas. Então, qualquer dúvida que você tiver, opa, qualquer dúvida que você tiver, você pode. Eu acho que dá para a gente deixar um pouquinho, né, amor, o WhatsApp em aberto, esse grupo em aberto, para você mandar sugestões para nós do que você gostaria de saber, do que você gostaria de aprender, qual formato, sei lá, você tem às vezes uma certeza na sua cabeça de que você aprendeu desse jeito e você tem dúvidas no meio do caminho que, sei lá, te deixa confuso, você não entende alguma coisa e não tem a quem perguntar. Então, acho que dá para a gente deixar ainda em aberto esse grupo por enquanto, para encerrar, de repente, até domingo, para você nos enviar as suas sugestões. E lembrando também que vai ter um link lá no Ministério do Reino, no Evangelho do Reino, que você pode clicar, que é os pedidos de oração. Então, você ainda tem a oportunidade, a liberdade de clicar lá e colocar a sua oração. Não vai ficar em público, tá bom? A gente tem recebido as orações, tem orado por vocês e a gente vai continuar, tá bom? Com esse projeto de orações, como já foi dito aqui. E agradecer por esse tempo que estivemos juntos, agradecer pela sua paciência conosco. Está todo mundo aprendendo aqui como fazer, como mexer, mas a gente, né, não é perfeito, mas a gente tem que começar com o que a gente tem. E tendo a Bíblia, tendo Cristo conosco, é o que importa. E as outras coisas vão sendo acrescentadas. E Deus te abençoe muito, muito, muito. E é com muita alegria que a gente encerra esse projeto. E espero que isso atinja o seu coração em cheio e continue conosco. Mamãe? Oração é com você, cara. Seu áudio não tá saindo, pai. Se alguém puder orar, eu tô com alguém aqui falando sobre dinossauro. Mãe, what? Seu áudio não tá saindo, não. Tá, então eu vou orar então. Pode ser, cara? Tá. Pai, eu quero te agradecer, meu Deus, por essa oportunidade de estarmos juntos, meu Pai, adorando ao Senhor, meu Deus, nos enchendo, meu Pai, do conhecimento, meu Pai, que vem da tua palavra, meu Deus. Quero pedir, meu Deus, para que esse tempo não venha parar aqui, meu Deus, mas que a gente possa dar continuidade, meu Pai, que possamos, meu Pai, atingir cada vez mais pessoas, meu Deus, para que essas pessoas possam conhecer cada vez mais de Ti, meu Deus. Todas as dúvidas, meu Pai, que elas vierem a ter, meu Pai, no coração delas, meu Pai, que elas venham a ser respondidas, meu Deus. Que se eu possa usar, meu Pai, o Ricardo, meu Pai, que se eu possa usar a Fran, se eu possa usar a Lívia, meu Pai, a minha mãe Rafaela, meu Deus, a minha vida, meu Pai, para ser boca do Senhor aqui na terra, meu Pai. Teu Espírito Santo, meu Pai, possa, meu Deus, se manifestar através das nossas vidas, meu Pai. Não para falarmos aquilo que queremos, para falar a tua palavra, meu Pai, a tua verdade, meu Pai, e aquilo, meu Deus, que o Senhor quer que nós falamos, meu Pai. Quero pedir, meu Deus, para que o Senhor possa abençoar todas as pessoas que estavam aqui acompanhando a gente, meu Deus, que a tua palavra possa crescer cada vez mais no coração delas, meu Deus. Que o Senhor possa estar cada vez mais presente na vida delas, meu Pai, da minha avó Lourdes, meu Pai, da Fabiana, do Noam, de todas as pessoas que agora eu não me recordo, meu Deus, mas que o Senhor possa estar, meu Deus, cada vez mais presente, meu Pai, falando cada vez mais, meu Pai, na vida dessas pessoas, meu Deus. Eu oro, meu Pai, também aqui de antemão, meu Pai, pelas orações que elas têm nos mandado, meu Pai, pelo e-mail, meu Deus. Eu peço, meu Deus, para que o Senhor possa vir, meu Pai, com respostas, meu Pai, para o teu povo, meu Deus. Peço para que o Senhor venha abençoar, meu Pai, cada vida, meu Deus, para que o Senhor possa trazer respostas, para que o Senhor possa fazer o teu milagre, meu Pai, pois os teus filhos dependem de ti, meu Pai, e precisamos de ti, Deus.
Quero pedir, meu Deus, para que o Senhor possa nos dar forças, meu Pai, para que o Senhor possa cada vez mais, meu Pai, tornar os nossos alicerces, meu Pai, da tua fé, meu Deus, cada vez mais fortes, meu Pai, para que não viemos, meu Pai, a ser levados, meu Pai, como o vento, meu Pai, mas que possamos ter, meu Pai, uma base sólida, meu Pai, na tua palavra, meu Deus. Essa é minha oração, meu Deus, e eu entrego a ti, meu Pai, esse ciclo, meu Pai, para que começamos, meu Pai, um novo ciclo, meu Pai, cada vez mais forte, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. Ninguém tá te escutando, não, cara. Ninguém tá te escutando, não. Mas benção a todos e muito obrigada pela presença, tá? Deus abençoe. Deus abençoe, galera. Tchau. Oi, vovó. Tchau.